Muito boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Se você está assistindo de dia, né, Marcelo? Um bom dia. Se é à tarde, boa tarde. E hoje a gente está aqui com a Carmen Stroppa, que é o seu sobrenome, Carmen? É o que? Italiano? É italiano? A Carmen, ela é terapeuta? Terapeuta Ocupacional. E ela que vai bater um papo bacana com a gente hoje. A gente quer agradecer os nossos patrocinadores, a MD Foods, que está aqui com a gente sempre. A gente quer agradecer a Droga Norte Drogarias, fortalecendo aí o cidadão colidense quando ele mais precisar. A Plano B mandou uma porção ali ótima pra gente. A Colina, que está sempre com a gente está com a cervejinha ali, já vamos tomar uma cervejinha, que é uma coisa muito boa. E a Plano B, que todos os consumíveis hoje, de refrigerantes, águas, está aqui na conta deles também, né, Marcelo? Com exceção da cerveja, né? A cerveja é do nosso amigo Daniel Monteiro, lá do Colina Chopp, gente. Então, se você está querendo tomar um chopp, quarta-feira tem quarta tripla, né, Marcílio? A quarta do chopp. Aí você vai lá e um desconto excelente. E todo sábado tem happy hour lá, todo dia da semana, né? Sim. Acho que a exceção da segunda, você pode estar indo lá. Não sei se é com exceção da segunda, mas tudo bem. Vai que eu falo pros caras ir lá segunda, né, Marcílio? Acho que segunda não via, pessoal. Segunda fica em casa, tomam água. A quarta é do chopp, mas tem happy hour todo dia lá. Você vai lá às 5 horas, eles têm um descontinho bacana também. E aí, Carmen, vamos começar justamente na sua profissão, né? Você é terapeuta ocupacional. Sim. E o que uma terapeuta ocupacional faz? A gente coloca como sigla, né, TO. Né? É uma profissão antiga, desde 1970 ela existe, né? Mas ainda é pouco divulgada, né? Aqui no Mato Grosso, principalmente, tem poucos profissionais. Terapia ocupacional é quando uma pessoa é acometida por alguma doença e as funções dela são acometidas, né? Tem problemas, por exemplo, a pessoa tem um AVC e ela tem dificuldades para alimentação, para pegar um garfo, uma colher, e aí o terapeuta ocupacional vai trabalhar essas funções para ele voltar a ser independente. Perfeito. Então, o autista também tem dificuldades na escola, dificuldades para brincar, o terapeuta ocupacional vai atuar também. Pode-se dizer que é meio que uma fisioterapia, só que na mente da pessoa, alguma coisa do tipo? São diferentes, né? A fisioterapia vai trabalhar o movimento. No físico, e a fisioterapia vai trabalhar a função daquele movimento adquirido. Perfeito. Entendeu? E aí, onde você exerce? É pelo estado? É por onde? Hoje eu estou só em clínica particular. Ah, né? Certo, tem a particular. Tem uma clínica Veritá, que inclusive aqui embaixo. Qual que é o nome da clínica, pessoal? Clínica Veritá. Veritá. Isso, aí a gente tem vários profissionais lá, mas hoje eu estou só em clínica, mas trabalhei muito tempo na prefeitura também aqui do município. Certo. Trabalhei na APAI de Itaúba também, bastante tempo. Esse ano eu acredito que eu vou estar lá ainda. Perfeito. Então, assim, os locais de trabalho são vários, porque vários momentos da vida, vários problemas de saúde vai acometer a função daquele indivíduo, né? Ele não vai ser independente como ele era devido àquele problema, aquela doença. E por exemplo, o AVC, o derrame dá isso também? Isso o AVC é o derrame, né? Ou até alguns acidentes de veículo, às vezes. Também, né? PCE, né? Lesado medular, né? Que a gente chama, às vezes uma lesão de medula, pode cometer sim. Principalmente membro superior, né? Que a gente fala os braços, as mãos. Que no nosso corpo, o que mais nos deixa independente são os membros inferiores, mas que você não pode pegar, tá? As mãos, né? Os braços, tal, os dedos, principalmente. Quando você tem uma lesão, por exemplo, no polegar, o pior já tem de uma todos. dificuldade imensa para você, como é que você vai pegar um copo. Porque, por exemplo, polegar, né? Quando eles criam os robôs, né? Principalmente aqueles de desenho animado, você vê que eles não têm os 4 dedos, é só aqui. Porque é a função de pegar, né? Essas funções, de puxar. E por ser o membro mais, assim, funcional do ser humano, o TO vai trabalhar principalmente as mãos. Até Perfeito. Quando você, por exemplo, você pegar uma chikungunya, algo do tipo, que deixa lesão nas articulações, você já sente uma diferença terrível, assim, na forma de você pegar, você perde... Você tem uma perca de sensibilidade, tato, assim, que é surreal. Tipo assim, uma coisa perceptível, entendeu? Você muda totalmente. Imagina se você ficar sem o movimento, né? Sim. Que você trabalha a partir do zero e vai na evolução da pessoa. Você trabalha, por exemplo, ela já está conseguindo... Ela já tem ali uma noção. Alguma coisa e você um progresso, auxilia, né? Ali. Olha, geralmente...
quando ela está sem movimento nenhum, aí é um trabalho mais para o fisioterapeuta ganhar o movimento. Quando chega para aquele movimento mais fino, que ele já está caminhando para uma função, aí o TO vai estar trabalhando sim. Na criança já é diferente, a gente vai trabalhar a escrita, né? Porque às vezes a criança não consegue escrever ou tem dificuldade para pegar um lápis e tal, mas esse é o movimento final. A gente tem que trabalhar toda a parte do tronco da criança, os braços, para depois chegar na Em adultos, no caso, então, é um aprimoramento daquela função e na criança você trabalha ela praticamente na íntegra, né? Na íntegra. A gente tem que ter um olhar global, né? Sim. Mas o foco do TO realmente é membro superior, é braço e mão, dedos. Tá? Mas essa situação de movimento, ou por exemplo, se a pessoa for dislexa, alguma coisa do tipo, a TO consegue auxiliar? Olha, ela pode trabalhar, por exemplo, atenção e concentração, mas não é o foco. Certo, dela, entendi. Entendeu? A gente precisa ter essa noção, né? Por exemplo, a criança vai colocar para escrever, mas ela não está com uma atenção boa, uma concentração. Então, eu preciso ter essa noção do trabalho que eu vou fazer para poder trabalhar essa escrita também. Tá? Mas assim, o ideal, o profissional bom assim para trabalhar atenção, concentração é o psicólogo, o psicopedagogo. Você já trabalhou com... Você tem formação de psicologia? Tenho psicopedagogia. Certo, aí você já trabalhou com a questão da psicologia, né? Já trabalhei com a psicopedagogia também. Na minha prática, a gente acaba agregando tudo, né? Porque certo, faz como aquele... você atua na PAI, provavelmente você atua muito nessa área de psicopedagogia, né? Porque também, você tem... Também. Às vezes, mesmo que o deficiente ele tenha 30, 35, é inevitável que a mente dele seja muito infantil, né? Sim. Porque não desenvolve tanto às vezes. A gente tinha um exemplo do saudoso Elias, que era... Inclusive a gente tinha uma camiseta, aqui ele não tá, mas tinha uma camiseta nossa que tinha uma fotinha dele, que ele era um dos... A gente chamava de ídolos de colíder, tinha ele, tinha o Mudinho. E aí você via, óbvio, tinha a malícia que você vê, que você ouve nas ruas, né? Que ele andava bastante, sabia de questões sexuais, o que uma menina e tal, mas dava pra ver a inocência dele como uma criança, uma pureza, né? E aí você percebe, ele tinha o quê? 20, 25 anos e ainda pensava como uma criança de 10. Tem síndromes, né? Síndromes são um conjunto de sintomas, né? Eu estava estudando hoje, a gente tem quase 20 mil síndromes catalogadas, entendeu? É muita distinção. É muita. E o que é síndrome? É um conjunto de sintomas, né? Então, tem síndrome de Down, síndrome de Williams, síndrome... De Tourette. Isso, de várias síndromes. Mas muitas síndromes afetam o intelectual, né? A maturidade cognitiva também, intelectual daquela pessoa. Então, cronologicamente, ele tem uma idade, mas intelectualmente... Ele tem outra, né? E emocionalmente também outra idade. Principalmente, às vezes, emocionalmente, né? Porque a gente é um sistema, né? A gente não é uma coisa separada uma da outra, né? Então, quando uma coisa está afetada, vai afetar as outras também. Tem que ter equilíbrio, né? Para você conseguir desempenhar bem as funções. Sim. Aí que entra o TO muito nessa questão da independência, porque se ele tem uma maturidade inferior, né, da idade, aí a gente tem que trabalhar para ele conseguir chegar, pelo menos, equiparar a idade cronológica. Para que ele seja novamente envolvido em sociedade, no caso. Isso mesmo, mais independente, mais autônomo, né, também. Você já conseguiu caso de recuperação íntegra, assim, da pessoa? Ela conseguiu chegar ao... Olha, que passa um convívio, assim, né, porque eu acho assim, a nossa sociedade a gente é muito exigente, né, também, né, com as pessoas. Principalmente o capitalismo, é muito isso, você tem que ser nível hard ali. Se não tivesse uma cota... Nível hard de pensamento. Se não tivesse uma cota de deficientes em empresas, dificilmente eles conseguiriam emprego. Tem que ter um sistema para pegar e falar, faça isso. Tenha um senso, não, sabe? Você tem que ser sempre primeiro, você tem que ser sempre... A sociedade obriga, né, isso, então, né? assim, você tem que... Com a gente que trabalha com reabilitação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tem que exigir, mas você tem que exigir dentro do que ele pode naquele momento, senão você coloca um desafio muito grande para aquela pessoa, você frustra. A gente não pode esquecer do emocional, que é muito... crianças com síndrome de Down, adolescentes autistas, pessoas com deficiência intelectual leve mesmo, bem levinha, percebem essa cobrança. Então aí logo já começa outra coisa que é a depressão. Né? A pessoa tem noção, não consegue chegar àquele nível de exigência e começa a se cobrar, e vem depressão, aí vem um monte de coisa. A pessoa se sente que ela não consegue
exercer aquela coisa que está sendo cobrada e ela se sente, entre aspas, inútil. Aí ela começa a se pôr para baixo automaticamente. Sim. E qual que é a deficiência, ao meu ponto de vista? A deficiência não está na pessoa, eu acho que a deficiência está muito na sociedade. Porque o nome da deficiência Não, a deficiência é o quê? ela tá na pessoa, né? A deficiência da sociedade, no caso, é não Eu tô falando da questão da ótica mesmo. da pessoa ter aquela limitação e tal. Quando você vê uma pessoa limitada, poxa, você tem que ter uma compaixão, você não exagerada, alguma coisa que você mostre pena, mostre dó, não é isso, mas você integrá-la ela na situação de convívio social. Eu acho assim, a gente é muito romântico também em algumas coisas, né? A gente tem que ser objetivo e prático, né? A pessoa que tem uma deficiência, ela tem uma deficiência, é da pessoa, certo? E ela vai ter que conviver com aquilo. Ela tem uma limitação que muitas vezes impede ela de desempenhar algumas tarefas. E a nossa sociedade é X, é isso. Então, como que a gente vai tornar a vida dessa pessoa mais confortável? Como que ela vai, objetivamente, sem compaixão, sem muita dó, porque a dó eu falo porque que isso limita. aí gera muita... Fica aquela melancolia. A pessoa fica muito sensível, né? Eu acho que se você tratar de fato o que é mesmo, eu acho que a pessoa vai acabar lidando melhor com aquilo. Porque Isso. É igual uma criança, se você ficar deixando as coisas acontecerem fácil, isso acontece até na nossa própria vida, né? Se você conseguir tudo muito fácil, quando você precisar lutar de fato por alguma coisa, você vai acabar sentindo mais do que uma pessoa que já foi adaptada. Assim, acaba que muitas pessoas têm essa... Eu também me coloco com esse grupo de pessoas. A gente tem muita questão da defesa, né? Porque existe essa padrão de sociedade que é muito cobra demais, que é preconceituosa e discriminativa. Existe. Então a gente vai em defesa. Mas a gente tem que ser prático também nesse momento de preparar essa pessoa que tem essa deficiência para esse mundo, né, também. Perfeito. Né, ser real, né, com ele. Vai acontecer isso, pode acontecer isso. Ver a criança, o adolescente, ver a postura dos pais e do profissional frente a essa discriminação é importante, né? Porque precisa saber feito se um trabalho com a também, família, né, também, né? Então, aí muita discriminação, muito preconceito vem do próprio familiar. Né? Isso acontece muito mesmo. Eu acho que esse que é o pior pro deficiente, vir de dentro da casa da pessoa, que geralmente vem de fora, a pessoa vai lá na escola, o amiguinho zoa, né? O amiguinho zoa e tal, e aí o pai quando chega em casa o pai acolhe, isso pelo menos deveria ser. Mas às vezes, sei lá o que acontece, que o pai ou a mãe... Assim, eu costumo hoje, eu vou fazer 23 anos de formada. Hoje eu vejo a seguinte forma, eu já não julgo mais. Antigamente eu falava, nossa, olha, não aceito. Não, hoje eu não falo. Eu falo que cada pessoa tem um processo de aceitação. Igual você espera um filho, um neto, perfeito. Todos você esperamos. idealiza. A nossa sociedade também tem esse problema, né? A gente idealiza uma coisa assim, mais do que na verdade a gente é, né? A expectativa é a mãe da merda, né? Como diz o ditado. É aquela coisa, eu vi uma vez uma analogia falando que eu comprei uma passagem pra Itália, mas aí me levaram pra Espanha, né? Eu esperava uma outra situação, né? O contexto era um. Então... Às vezes vem um choque, né? Que eu acho que a pessoa não sabe lidar muito bem com isso. Esse que é o Poxa, então, esse assim, é o pior. Humano, né? É humano. Então até você lidar com aquela situação, com as inúmeras dificuldades que vai acontecer, com a inclusão que é difícil, com a família que vai ser difícil para aceitar, para os amigos que vai ser difícil para aceitar. Então assim, cada um tem o seu processo aí de aceitação e a luta é grande, né? Para poder aceitar e aí não aceita, vem depressão, né? Um monte de coisa também. Convivência. É complicado. E aí você passou um bom tempo sendo da área da psicologia. Da terapia ocupacional. Mas antes psicóloga. Psicopedagoga. Não, assim, eu sou formada em TO, terapia ocupacional. Certo. Depois eu fiz pós em psicopedagogia, especialização em saúde mental,
né? Entendi, beleza. Eu me especializei nessa área. Na área da terapia. Eu sou terapeuta ocupacional. Perfeito. Formada. E aí fiz pós-graduação em psicopedagogia e em outras coisas também. Mas agrega muito, né? Porque é o mesmo contexto ali da situação. Você quis ir para essa área de psicopedagogia por conta de quê? Porque eu queria ter mais embasamento quanto a essa questão cognitiva, de atenção e concentração. Sim. Mas não é meu foco, mas me ajuda na minha prática. Entendeu? Mas isso desde colegial, desde ensino médio, você já pensava em fazer alguma coisa então, na área? É uma história bem bonita. Eu, na verdade, tenho uma prima com síndrome de Down. Certo. E eu, assim, acompanhando minha tia, né, nas terapias e tal, eu vi o trabalho de uma terapeuta ocupacional e... Você se interessou, gostei. Achou bonito o que ela fazia? Gostei, foi minha primeira opção, foi terapia ocupacional, passei com 17 anos, fiz 5 anos de formação, 4 anos de formação e me formei e comecei a trabalhar. No início eu trabalhava com adultos, num CAPS, trabalhei com saúde mental há muito tempo, tenho especialização em saúde mental. Então eu trabalhei em CAPS, acho que aqui também eu trabalhei em CAPS, eu acho que vai dar uns 10 anos, não é 5 não. 5 lá, eu morei no Tocantins, depois vim pra cá, vai dar uns 10 anos. Mas você é daqui? Você nasceu daqui ou... Eu sou de São Paulo, interior de São Paulo. Qual cidade do interior? Fernandópolis. Fernandópolis. Sim, sim. Aí mas você se formou aonde? Em Lins. Lá? Em Lins, ali. É, tudo naquele bolinho ali, né? A cidade linense. É tudo pertinho. perto, as cidades são bem As grudadas. cidades são bem grudadinhas. Sim, sim. Aí você formou em Lins, formou na estadual, federal? Particular. Assim? Particular? Miss Salesiana. Certo. Aí você formou e aí você veio pra cá ou você Não, foi já... pra Tocantins, né? Como você Ah, tinha atuado decorou. no Tocantins, né? Aham. Você foi pra qual cidade lá? Então, olha só, eu me formei, trabalhei no hospital de base em Rio Preto, depois eu fui pro Tocantins, morei 5 anos lá. Mas Rio Preto ou em São Paulo? Rio Preto, São Paulo. Certo. Aí você trabalhou um tempo lá em São Paulo. Fui em Porto Nacional. Porto Nacional. Morei lá 5 anos. Só pra gente saber a trajetória. Ela formou em São Paulo. É muitos anos. Em Rio Preto ela trabalhou no hospital, depois foi pra Tocantins e depois veio pra cá. Isso. E o que motiva as idas? É alguma oportunidade? São pessoas? O que fez você fazer essas trajetórias? Foi porque eu queria desbravar mesmo. Assim. Pegou e... Eu falei que tinha emprego, mas eu não tinha emprego, mas eu fui. Fui sem emprego mesmo, dei aula de química física, não trabalhava na minha área. E dei aula em outras coisas também. Aí depois consegui um trabalho no CAPS, como na prefeitura. Trabalhei lá bastante tempo, 5 anos. Aí eu acabei que eu passei no concurso aqui em Colíbia. Mas lá você trabalhava no CAPS, lá só adultos? Só adultos. E assim... Aí trabalhei com esquizofrenia, depressão. Então, era isso. A Siri aqui, do nada, eu vi alguma palavra semelhante ao nome dela e ela já ficou assim. A minha pergunta é justamente sobre isso. Agora que você falou de esquizofrenia, eu já estava idealizando, porque é o seguinte, eu não faço a mínima ideia de como é trabalhar com isso. Minha área é outra, a área do Marcelo é outra, a área do nosso produtor é outra, então a gente não sabe o que é. Qual que foi assim, obviamente não precisa citar nomes, talvez nem lembra, mas qual que foi um caso assim que você pegou e às vezes até devido à inexperiência de estar começando, a gente usa a expressão trincou o cabeçote, a pessoa ficou assim meio atordoada, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou aconselhar e levar essa situação? Quando você começa a trabalhar com psiquiatria, né, saúde mental, você precisa pegar muita cartilha, estudar muito, né, porque para você entender os quadros, assim, né, de delírios, alucinações, o que é real, o que não é. E não é um manual, né? Níveis, né, não é um manual, ele te dá uma instrução apenas. Tem os tipos, né, É, paranoide, bifrênica, né, tem vários tipos, mas assim, o que diferencia muito a prática do profissional é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, você trabalhar aquele paciente e passar por uma equipe. Então eu trabalhava no CAPS, mas tinha um Cada um psiquiatra, com sua especialidade para... E aí você discute aquele caso daquele paciente. Eu aprendi muito assim. Então tinha um psiquiatra muito experiente na equipe, então eu aprendi bastante com ele. Mas assim, lidar com o ser humano é difícil, Sim. né? E aí com uma pessoa que está fora da realidade, que às vezes está no surto psicótico, é realmente mais complicado ainda, né? Porque às vezes
pode ir uma agressão, uma heteroagressividade, tá? Não Já aconteceu assim da pessoa começar, querendo ou não, é uma entrevista ali que você faz para saber algumas coisas da pessoa, né? Você vai perguntar... Cara, eu acho que nesse caso de esquizofrenia não é bem assim, não. Não, você pergunta, quem que é... Eu acredito que é uma entrevista, tipo, você pergunta, quem é sua mãe e tal, vai perguntando algumas coisinhas, né? Sempre tá acompanhado de um familiar, Sempre né? tá com o familiar. Aí o familiar vai falando tudo, não, né? Ali ele vai falando. A gente tem que ter muita perspicácia e muita sensibilidade, quer dizer, a gente não pode conversar sozinho, né? A gente Sim. tem que conversar com alguém. Nem deve, né? Porque a gente às vezes não sabe qual que é a situação que ali está. Mas eu acho que a gente não pode tirar da mente que aquela pessoa que está ali é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Porque às vezes a gente pode ficar muito no medo ali. Eu na verdade, pra você, eu nunca tive muito medo mesmo, assim. Mas já teve alguma situação que Já te teve colocou situações assim? aqui em Colíder também, muitas situações. Aqui? Tanto lá quanto aqui? Tipo, joga um sapato, você tem que... Dá uma Caramba! desviada. Você tem que dar uma desviada. Você, igual eu tô falando, muita sensibilidade, né? Você perceber que aquela energia daquela pessoa tá um pouco agressiva, você dá uma afastada. E não por conta Isso aí dela, mas sim por causa da Você mente. vai adquirindo com a prática, assim, né? A forma de lidar com Por isso cada você um. tem que estar bem assessorado de equipe. Porque às vezes, né, você tem coisa que você não percebeu que o teu colega percebeu. E ele te passa um relato, né? Vai rodando entre a equipe, o paciente vai rodando do psiquiatra para tal, para tal, para tal. E aí vai passando um relato do que aquela pessoa conseguiu extrair para que a outra tenha um bom proveito e consiga dali fazer uma... E não só no paciente que tem essa heteroagressividade, mas, por exemplo, aquele paciente que tem uma depressão, que está com risco de suicídio. Né? É porque você tem que muita... conversar bem, porque uma coisa palavra errada, que ele entendeu errado ou que saiu de uma forma errada da nossa boca, pode se transformar em um... E também, às vezes, uma o que munição. ele traz pra gente já é alguma coisa que tá dizendo alguma coisa pra gente, não em palavras, né? Nas entrelinhas ali. Do que ele tá Certo. falando, né? Fez bastante com criança também, dessas questões? Com criança, eu vou te falar a verdade, o que eu acho é muito desafiador a criança. Eu acho que é por isso que eu optei por trabalhar com criança. É desafiador no seguinte sentido. Muitas vezes a criança ela chega não verbal, ela não fala, né, pra você. Então é desafiador no seguinte, até você conseguir entrar nessa dinâmica dela, né? É mais desafiador, mas também eu acho que cada área ali, sendo adulto e criança, são situações diferentes, mas são, pra mim, encantadores, assim, eu gosto, né, de trabalhar. Né? E criança tem muita questão de família também, então a gente tem que ter esse contato bem próximo, né, dos familiares. Tem que saber ler também, né? O não verbal, o que não é falado, o gestual. Gestos, né, é verdade. Por exemplo, se ela estiver cabisbaixa, essa leitura corporal, ela deve ser ensinada também, imagino eu, em questões da faculdade e tal, mas porque criança é muito complicado, principalmente se infelizmente for alguma coisa relacionada a abuso ou pedofilia, porque a criança ela vai estar totalmente insegura, pela pureza, pela inocência, às vezes ela nem vai saber do que se trata, e aí você tem que... Aí já é o profissional da psicologia, né, que trabalha bastante essa parte psicológica do abuso e tal, né. Eu costumo dizer o seguinte, seja adulto ou criança, a melhor coisa que você tem que fazer é ser verdadeiro com a pessoa, estar presente ali com ela, porque às vezes você vai, às vezes alguns profissionais ou você tem muito problema em casa, tal, às vezes você não consegue estar presente naquela terapia ou naquele momento. A criança, se você não tiver ser verdadeira e estar presente com ela, ela não vai trazer pra você. Ela enxerga, eu acho que ela enxerga com mais clareza, né? Se você está sendo sincero ou não no que você está falando. Né? Exatamente, tem que ser muito verdadeiro mesmo, muito verdadeiro. É bem mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Porque a mente das pessoas, ela é muito cheia, principalmente se às vezes o problema não for uma única coisa, não é só a incapacidade em uma coisa ou uma depressão, a pessoa tem um turbilhão de situações que você deve resolver. É um pouco mais minucioso. Né? Preparo também. E questão de preparo, você acha que os profissionais dessa área, eles
realmente, hoje em dia, assim, estão bem preparados ou tem uma nova leva de pessoas da psicologia o que aqui? você acha que mudou? Você falou que você é formada já há 23 anos, né? O que você trabalha com... Você já trabalhou com pessoas de algumas, tipo assim, gerações diferentes, a gente pode dizer, né? A cada 10 anos eles falam que é uma geração diferente. Então, o que você sentiu de diferente nessas novas pessoas que estão vindo formadas? Que estão trabalhando com psicologia e terapia. Eu acho que é muito individual, acho que é muito da pessoa mesmo, né? Assim, porque você pode fazer uma faculdade online, você pode fazer uma faculdade, se você não for dedicado, não vai. E você tem que ter perfil para aquilo, né? Porque às vezes eu vejo pessoas que fazem a faculdade, mas não tem tanto perfil para aquilo, queria fazer outra coisa. Perfeito. Né? Mas eu sempre fui agraciada com pessoas que são bons profissionais, assim, eu nunca tive... Você acha que a experiência, assim, ela traz uma melhor visão da coisa? Você acha que quem chega, já chega... Não como em todas as áreas, assim, sempre a pessoa vai chegar um pouco crua, né? Mas você acha que na sua área, especificamente, né? Ela faz mais diferença do que em outras áreas? Ah, depende. Tem situações que sim, tem situações que não. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa... E por isso que vai muito de pessoa para pessoa, né? Sim. Mas a experiência, ela traz segurança, ela traz que você viu muita coisa, né? Mas eu falo que quem tá chegando também traz muita energia, né? Muito gás, assim. Dá um gás também na gente que tá mais velha aí de casa, né? Então... eu acho que é muito individual, vai de cada um. Eu acho que a questão mesmo é você gostar do que você faz. Se você não gostar... Mas o que eu imagino é que a experiência deve agregar muito, cara. Porque quanto mais casos você pega, às vezes você pode... Bom, isso aí agora pode ser benigno ou maligno. Mas às vezes você pega um caso, aí você já tratou dele umas 2, 3 vezes, aí você meio que aplica ali. Mas pode ser que aquele caso não seja compatível com esse, aí por uma questão de um sintoma ou outro você identifica... Então, acho que assim, do mesmo jeito que ajuda, às vezes pode atrapalhar. No caso dela, eu acho que você tava falando de, tipo assim, você tá um pouco saturado naquilo, assim, já, né? Tá sem tanta... E as pessoas que chegam com um gás, uma vontade maior, isso. Assim. Aí você se sente mais tipo, animado, ideias, né? Ideias traz um ar também. novo pra situação. Assim, a gente acaba que... Eu sei como gosto do que eu faço bastante curso. Mas mesmo assim, às vezes uma pessoa que vem de fora, que é recém-formada, tá vindo com uma ideia diferente. Acho que tem que ter humildade também de ouvir essa pessoa, né? Então, não tem um dia que a gente levanta da cama e não aprende, né, Marcelo? Você agrega alguma coisa pra você. Sim. Todos os dias a gente aprende, não só na nossa área, em outras áreas e tal. Você tem algum... A gente falando tanto da Carmen, a profissional da área da pedagogia, da área da terapia, mas tem alguma coisa além disso em questão de hobbies, alguma coisa que você gosta de fazer no seu tempo livre que nem parece muito? Eu gosto muito de atividade física. Caramba, eu queria ser assim, Marcinho. Eu não consigo. Inclusive agora que eu tô com esse probleminha de respiração, eu tô preocupada com isso, que eu não vou poder fazer por enquanto. Mas assim, a atividade física é muito... Eu gosto também de sair com os amigos, tomar um chopinho. Pô, quem não gosta? Né? Então, o seu caso, ele é recente, né? Um pouco recente do Covid. A gente tava falando nos bastidores aqui, eu não sei se Sim. foi pro ar na hora. Você teve a Covid-19, né? Sim. E você tem as duas ou três doses? 3 doses. As 3, aí você pegou depois da terceira. E aí agora você, na época que você tava com a Covid, você não teve nenhum problema? Sintomas iniciais não. Não? Só sequela. Alguma coisa na garganta, nada? Nada, foi. E depois você teve a sequela respiratória. E o que é que você está sentindo? Assim, é questão mesmo de respirar ou é uma falta de ar ao terminar uma frase? No final, aquela respiração no final que a gente... que eu sinto essa dificuldade. Te dá uma fraquezinha? Aí não é bom, né, fazer exercício. Não. Cara, você sente assim, quando você tá falando, mesmo às vezes quando você tá subindo uma escada ou alguma coisa do tipo, só no falar, no conversar, você já tá conversar também. Às vezes dá uma suspirada, assim. É diferente, né? Assim, nunca tive isso, né? A gente vê que tem uma coisa que é da Covid mesmo. Mas é bom a gente até reiterar isso, porque a vacina ela é muito importante, né, cara? Importante você falar. Porque se você não tivesse tomado a vacina, provavelmente você poderia ter sintomas ou poderia ter sequelas bem maiores. A vacina ela não te deixa totalmente imune àquela doença e não te
põe uma bolha de plástico em volta de ti para que você não receba a doença. Olha, é tão Mas ela te importante. melhora muito. Sim. Ela te dá os Vocês que anticorpos. trabalham com informação, é muito importante falar disso, né? Porque a vacina não imuniza. Né? Ela não imuniza. Isso que é, nossa, mas eu peguei Covid, como é que eu tomei vacina? Então, ela só ameniza os sintomas, né? Não chegamos a uma imunização, né? Mas ela é muito importante, pessoal, é só olhar os números, né? Porque, por exemplo, você vê, olha a quantidade de casos que está tendo agora e olha a quantidade de óbitos. Então, é desproporcional a quantidade se a galera não tivesse Vacinada. Ia estar muito maior a quantidade de óbitos. O fato da vacina tá mostrando efeito já aí, né? É muito mais simples. Cara, com a vacina, o seu corpo tem a defesa do Milan ali com Maldini e Baresi na época de 96. E sem ela é a zaga do Botafogo atualmente. Então, gente, não é que você não vai pegar. Não é que você não vai pegar. É que você vai pegar e vai ficar mais tranquilão, entendeu? Pode ter complicações? Pode, mas é muito complicado. A galera fica argumentando e contra os números que estão aí. Não tem argumento. Não tem o argumento. A gente teve, né? A gente estava até conversando nos bastidores o que aconteceu aí num podcast bem maior que o nosso, né, Marcília? Mas não se trata disso, né? O cara ele desinformou de uma forma... Não desinformem, né, galera? Não desinformem. Ele foi falar ali, o que acontece? Ao meu ver, do Monark, ele gosta muito de pegar essa situação de ser advogado do diabo. Para gerar uma discussão, para render o programa, talvez. Mas eu acho que tem coisas que você não pode ser o advogado do diabo. Eu acho que ele pensa, nesse assunto do Monark, né? Eu acho que ele pensa muito, tipo, em ser o cara que é a favor total da liberdade, assim, não gosta muito do Estado, não gosta dessas paradas. Aí ele falou uma coisa que um absurdo. Da realidade, né? E aí a gente até conversou nos bastidores aqui o quanto isso pode influenciar uma pessoa que tem um princípio de pensamento daquela situação, né? Que é o pensamento nazista ali que ele falou que tem que ter um partido, que existe em alguns lugares do mundo, como eu acho que os Estados Unidos, existe em alguns lugares. Em alguns lugares tem o partido. E eles tratam como normal, mas isso não é. Extrema, mas isso aí eu não sei como nós saímos do negócio da Covid e fomos parar em nazismo. Na verdade tem muito a ver, mas na verdade tem muito a ver, porque se você for perceber, tem um rapaz agora que ele tá, não pedindo exílio, mas ele veio aqui pro Brasil e ele tem uma banda lá na Alemanha, ele era professor na Alemanha e ele, além dele ser contra a vacina, com toda essa bobageira aí de que você tem que ter a liberdade de não tomar uma vacina, que é uma coisa que influencia nas outras pessoas, se você não tomar, você pode estar... responsabilidade coletiva. Com certeza, é muita responsabilidade coletiva, não é pouca. E ele está aqui no Brasil porque ele estava para ser preso lá onde ele estava. E ele é neonazista, tem pensamentos neonazistas. E há pouco tempo ele fez um livro e distribuiu para os alunos dele, que ele era professor lá, escondendo o fato de um dia ter tido o Holocausto. Tem muitos nazistas, que alguns falam que teve, né, e se vangloriam disso. E tem outros que, para agregar mais o grupo deles, omitem a informação de que houve o Holocausto contra a população. Não, mas isso aí, pô, é tipo uma questão de... É igual a ditadura, pô. Tem gente que vai falar que teve ditadura e tem gente que vai falar que foi uma intervenção militar. Isso, exato. Então, para ser mais simples, não desinforme. Se você não sabe o que você está falando... Pessoal, vocês tomam balalaica aí, pô. Pelo amor de Deus. O que tem que tomar uma vacininha? Pelo amor de Deus. Vocês já tomaram coisa muito pior. Para com isso. Vocês tomaram IPA, pô. Eu acho que vocês estão falando assim, como que a pessoa que trabalha com a mídia tem que ser responsável, né? Muito. Para trazer informação, né? E aí eu acho que ele foi um pouco responsável, né? Porque eu acho que ele tinha bebido, né? Mais do que na verdade ele já usa. Mais do que? E aí tava com um confronto com a Tabata, que é uma pessoa que tem informação, que é culta, né? E aí ela deitou ele em cima dele. E aí, quando você é um ignorante, e a palavra eu acho que eu não consigo além de burro, como o Monark ele mesmo admite isso, quando você é um total ignorante, você está numa discussão com uma pessoa muito inteligente, às vezes você pega essa de ser advogado do diabo e começa
a falar alguma coisa que você não tem embasamento nenhum e você não tem informação. A coisa é o seguinte... Para você ser advogado, você tem que estar embasado para você defender, né? Perfeito. Quando você tem uma influência, quando você é um influenciador, você tem que pensar que o que você fala já está falando no próprio sentido da palavra. Você está influenciando outras pessoas no que você diz. Então, e como ali eles fazem um programa que para eles é as pessoas conversando e algumas assistindo e eles acham que aquilo ali é um papo de bar, cara, a repercussão disso foi Jornal Nacional. G1... Teve um rapaz agora na CNN que foi defender ele. Meu Deus, aquilo lá foi incrível, não sei se você viu. Eu acho que é Acriles o nome dele, agora eu não vou lembrar. Adriles. Jorge. Cara, ele falou, mas e os comunistas? Quantas pessoas eles não mataram? Tentou fazer esse papel também de advogado de diabo, falando, já que teve o nazismo, porque não pode... Sabe, falando nada com nada. E aí, todo mundo assim, discordando, o cara que estava apresentando, que eu não vou saber o nome dele, ele meio que fala em cima do que ele está falando, meio que para encerrar o programa, porque é um absurdo que ele está falando, e ele pega e faz assim. Até a próxima e faz um símbolo nazista no meio da CNN, e não deu outra, né? Foi na CNN ou Jovem Pan? Cara, eu não sei, o Adriles ele é da Jovem Pan, mas... E ele já foi demitido hoje. Fácil. Ele foi demitido mesmo? Fácil. Saiu hoje a nota, já está demitido. Cara, então assim, você tem esses pensamentos nojentos, primeiramente você é uma pessoa abominável. Mas se você tem esses pensamentos, cara, de verdade, não fale eles. Não fale mesmo. Esconda essa pessoa horrível pra você. Cara, não tente mostrar isso pra outras pessoas, porque você pode achar uma pessoa que não é tão horrível, mas tem um pensamento um pouquinho parecido, e você pode transformar outras pessoas horríveis. E foi assim que a Alemanha... Não é? Já assistiu aquele filme A Onda? Provavelmente já. Cara, me passaram na escola... Você já assistiu, Marcílio? Não, cara. Me passaram na escola, eu não vou lembrar o nome, eu acho que foi o saudoso Norberto que chegou a falecer esses tempos num acidente. Ele passou esse filme, cara. E é muito simples, é um professor que ele recebe a tarefa de entregar para os alunos como que foi o nazismo, ou como que foi o do Mussolini lá, que esqueci o nome. Fascismo, esse tipo de movimento. E aí ele fala, vou fazer na prática. Não com virem nazistas, mas vamos fazer um movimento, a onda. A pessoa deu um nome à onda, fizeram um símbolo que é tipo um tio, que é um símbolo de onda. E aí eles começaram a fazer os panfletinhos, o símbolo. Tinha alguns que grafitaram, que eram os mais radicais. E começou a ser pegado muito a sério aquilo. E aí eles criaram cantos, criaram a sociedade da onda, na escola. O que começou a acontecer? Você não é da onda? Tipo, eles pegaram... No filme eu acho que relata os anarquistas. Então quando eles viam um símbolo de anarquia, eles iam lá e faziam a onda em cima. E aí que gerou essa rebelião. E um deles tinha um problema mental, que é até interessante, o assunto que a gente está falando bate bem, porque o problema mental desse cara era o seguinte, ele não era aceito em sociedade. E ele foi aceito na onda, que era um projeto da escola. E ele sentiu que a onda era a vida dele e ele defendia com unhas e dentes, e ele pegou uma arma que tinha na casa dele. E aí eu não vou dar spoiler, mas o filme é muito bom, cara. O filme é excelente. Isso me fez lembrar daquele filme Não Olhe Para Cima, você viu? Ah, que saiu agora. Meio que agora. Sim, é do DiCaprio? Que eles começam a falar, olha, vai vir um asteroide aí e vai destruir o planeta. Pô, eu não assisti esse filme, mas pode dar spoiler tranquilamente. Mas é mais... Não forma um grupo, né? Mas acaba que, de uma forma subjetiva, forma... Mas qual que é a situação? Não olhe pra cima porque eles ficam falando que vai cair asteroide e no final não cai nada? Não, é porque... Cai o asteroide? É porque ninguém acredita, entendeu? As pessoas... Alguém Por que você não falou então da história do menino e do lobo que ficava gritando, olha o lobo, chegou no dia do lobo, ele nem... Você tava falando de filme, né? A gente Mas é a mesma parada? É a mesma questão do menino e lobo? Olha o lobo. Aí o lobo não vinha, aí no dia que chegou, ele passou de mentiroso. Ninguém acreditou no menino, tadinho. Mas assim, eu acho que é a mesma coisa da vacina, do Covid. Olha, cuidado, Covid, né? Mesmo com a vacina, você não pode, né, fazer algumas coisas e tal. E mesmo assim, as pessoas vão, né? Acreditam naquilo, não acreditam naquilo ali, né? No que, na verdade, você não tá vendo. Mas uma geração de muitas fake news, né? E as pessoas começam a falar atrocidades. Hoje em dia no filme fala isso. Surge muito fake news pela mídia. Certo. Entendeu? É muito interessante esse filme. O problema é que hoje em dia as pessoas não conseguem chegar num consenso nem que a Terra é redonda. Então tá difícil. Mas isso é novo.
Não, Isso é novo agora. É Parar no de terraplanismo? acreditar, parar de acreditar e voltar de acreditar. Mas Será, exatamente, cara? é Eu não entendo esse negócio do expansivo isso, terraplanismo. Como é que a pessoa... Pô, isso aí não era na época que os caras cara. falavam que o navio ia cair, que a Terra era quadrada. Daqui a pouco eles vão Caramba, falar que cara. a Terra tá sendo segurada por uma tartaruga gigante. Ah, Eles meu vão Deus. ficar retrocedendo nessa. Mas... Eu vi esses dias, inclusive, há muito tempo atrás teve um rapaz que foi no Flow e os caras falando, e o Monark, até esse saudoso Monark. Saudoso não, né? O cara tá vivo aí, mas ele foi cortado. Não, eu não acho que ele tá tão vivo assim. Acho que a imagem dele já deu uma morrida. Acabou, sim, acabou. A imagem do Monark já acabou. Os que acompanhavam ele já não seguem mais. Ele fazia. Olha só que situação, né, cara? Ele fazia um conteúdo infantil. Olha que perigo, né? Pois é, ele fazia um conteúdo infantil, ele fazia aquele joguinho lá no Minecraft. Parou de fazer os joguinhos? Parou há muito tempo. Então, a gente que acompanha muito podcast, porque é o nosso trabalho, a gente tem que saber, a história do Monark é muito simples. Ele fazia muito esses joguinhos. Aí, cara, ele virou adulto. E aí, quando você vira adulto, você não consegue mais conversar com as crianças do jeito que você queria. A não ser que seja o Felipe Neto. Né? O Lucas, aquele Lucas Neto, aquele cara lá faz dinheiro tranquilo. Se ele parar de trabalhar agora, ele tem muito dinheiro para gerações. Mas ele ficou de saco cheio disso, ele já fumava, ele já estava underground assim na parada. Ele falou, vou parar. Ele deixou a conta dele lá cheia de dólar no PayPal, tava tudo lá. Isso quando o dólar era 1,80, R$2 assim. Quando ele foi ver esses tempos, antes do Flow agora, que o dólar já tava 4,50, ele descobriu que tava bem rico, bem legal assim. E aí ele Imagina começou... agora que o dólar tá 5,50. Aí ele investiu... De 4, ele vai estar mais. Não, no começo do Flow tava uns 4,50, vamos supor. E aí ele pegou esse dinheiro e era tipo assim, todo o dinheiro que ele tinha, e com o Igor 3K, que também fazia conteúdo de jogos, mas o Igor é uma pessoa que tem um cognitivo bacana. Não, o Igor ele tem faculdade, ele foi um professor, entendeu? E é um coroa já é uma pessoa que, pô, cara, querendo ou não, a idade conta muito, a gente vê lá. Óbvio que tem pessoas que são prodígios, cara, e as pessoas que nem são prodígios, mas que têm um cognitivo de saber o que é uma desinformação do que ele não falou, do que ele falou ali. Ele já é um coroa, ele já sabe. É uma falta de senso, saber se expressar, né? Eu acho que ele colocou as palavras dele de um modo errado, ele falou uma coisa absurda e ainda por cima colocou as palavras de uma forma errada, né? Então as duas coisas que contribuíram fatalmente pra isso acontecer com ele. Mas ele não é tão jovem assim, o cara já tá com mais de 30 anos. Ele é uns 4 anos de diferença pro Igor só, entendeu? O problema é que ele é um Não, cara... acho que o Igor já tá mais coroa, cara. Não sei, mano. Eu acho que o Igor tá mais coroa. O Igor é pai já tem uma família. Já. Mas o Monark, pô... Eu acho que já pai... Acho que ele tem uns 28, não sei se tem 30. Nossa, tem, verdade, né? Mas cara, agora, assim, obviamente é muito fácil a gente sentar aqui, ver o que ele falou e julgar. Eu espero que óbvio, ele já perdeu muita coisa agora, perdeu o patrocínio. Né? Todo mundo erra. Um erro desse é muito, muito feio. Sério? É muito sério, pode gerar muita situação. Ele já tá repensando muito porque ele perdeu tudo. Ele teve que vender obrigatoriamente os 50% do Flow. Ganhou um bom dinheiro, porque hoje o Flow vale muito, ele foi ressarcido. Ele pode continuar fazendo ali as coisas dele, mas ele não vai ser bem visto no mercado. Mas isso aí... Qual empresa que vai querer patrocinar o Monark hoje? Eles tinham um contrato com a Sportsbet, que é uma casa de apostas internacional. Eles já tiveram um contrato com a Bis, da Lacta, já tiveram um contrato com a Amazon, que é a top 5 empresas. Direito de transmissão... Tudo, eles tinham o direito de transmissão da FERJ, do Carioca, né? Eles transmitiam jogos do Flamengo, do Vasco, sabe? Jogos importantes. Não, mas aí já quer pouco de volta de novo. Não, eu acho. A mídia esquece? Eu acho que não, hein, Carmen? Eu acho que esquece um pouco. Qual que foi da galera? Numa festa que mas isso é. Aí já voltou, já tá isso voltando. Isso é óbvio que é. Inclusive ela pediu pra ter a. Olha que engraçado. A Gabriela Pugliese pediu pra ter a entrevista dela no Flow excluída. Mas é igual... E ela já tava queimada, né? É igual... não, agora. Pediu agora por causa do Monark. Então, igual... tipo assim, imagina qual que tá sendo o nível do Monark pra uma pessoa que pegou Covid e espalhou pra todo mundo, bem na época que tava começando. Você já viu falar daquele Tadashi Kadomoto? Não conheço esse japonês aí, não. Kadomoto, acho que é. É um terapeuta e tal, aí surgiu denúncia de assédio, ele teve que
sair, aí voltou, já voltou, já tá... E o pessoal não... O tempo é o senhor de tudo. Né? Cara, mas eu acho que... não sei. Tá muito recente pra gente falar, eu acho que o erro dele é bem difícil dele voltar pra... Não, o Monarca não volta mais, mas o Igor vai... Mas é isso que nós tá falando. Não, o Igor vai. Eu acho que o Flow em si, ele vai arrumar patrocinadores, é óbvio que vai ser difícil. É igual o caso do PC Siqueira lá. Acabou o PC Siqueira. O PC Siqueira, pra você que tá falando que o Monarca um dia pode voltar, o PC Siqueira acabou. Quem que é o PC Siqueira, ele era um cara, bem da época do Felipe Neto, eles eram os 2 maiores youtubers daquela época. E aí ele tinha contatos, ele tinha um programa junto com o Rafinha Bastos e o Cauê Moura, que eram os Barbados, que eles faziam as sketches, não sketches, era um programa lá que eles conversavam e tal. E aí surgiu uma parada de assédio com uma criança, que a mãe da criança mandava fotos pra ele, alguma coisa assim. E aí um cara pegou e explanou e acabou a vida dele ali. E aí quando alguém dos amigos dele foi ligar pra ele pra saber o que tava acontecendo, ele não passou aquele ar de que tava certo. Ele falou, mano, não quero falar disso agora, minha cabeça tá cheia, acabou minha carreira. O cara já meio que entregou, já jogou a toalha. Então, porque ele jogou a toalha, né? E aí ele falou, não, depois eu resolvo isso com advogados. Se você for ver, assim, a carreira dele acabou mesmo porque ele não conseguiu voltar mais. Ele não foi abraçado mais pela Mas é porque galera. é o seguinte, tudo que você for fazer hoje, falando em projeto, você precisa do financeiro. Ele não tem pra tirar do bolso dele. Os vídeos dele rendem, mas vídeos antigos. Que não dá, né? Bom, Quem que vai querer patrocinar uma pessoa dessa? Sabe? Principalmente hoje, que as pessoas elas estão muito bem informadas. Se você fizer alguma coisa que daqui 10 minutos a internet inteira tá sabendo, cara, se você fizer alguma coisa errada, igual o Monark já tinha feito, ele já tinha feito uma dessas, só que foi um pouco menos, a galera pediu, na época foi o iFood, eles perderam o patrocínio do iFood por causa de uma declaração do Monark. Eu só juro que eu só não lembro o que ele falou na época, mas foi defendendo liberdade de expressão também. Eu só não lembro o que. Mas o iFood foi lá e cancelou porque as pessoas pedem. Então as pessoas que consomem, elas falam, cara, eu não quero mais ver isso e eu não vou consumir da sua empresa se você patrocinar essa pessoa. Tal, né? Muito disso daí, por exemplo, talvez em outro momento, isso daí provavelmente seria passado desapercebido. Mas hoje em dia, com as redes sociais, a galera faz um corte disso e isso daí reverbera. E a galera vai lá na marca e fala bem assim, ó, vocês param de fazer isso, ou vocês param de patrocinar essa determinada empresa, ou a gente vai boicotar vocês. Então as marcas, elas forçaram isso, né? Posso dizer. Por causa de um apelo da galera da internet, do pessoal. Talvez por exemplo, que a sociedade evoluiu muito, mas talvez há 10 anos atrás, isso ele não tivesse passado impune. Talvez, mas isso vai muito Provavelmente teria. Isso vai muito da proporção que toma também, Marcílio. Porque... Não, mas é o que eu tô falando agora. Por causa das redes sociais, isso toma tanta proporção. E da gravidade do que ele falou, por exemplo, eles iam entrevistar o Zico, acho que hoje. Cara, talvez nem tenha sido... Tipo assim, talvez foi muito grave. Mas talvez em outro momento isso nem teria passado desapercebido pelo ouvido das pessoas, entendeu? Mas isso era numa época de desinformação. É igual tipo, há 10 anos atrás. As pessoas estão mais informadas, porque, por exemplo, eu até compartilhei um vídeo com o Marcelo esses dias, eu acho que ontem, Big Brother Raiz, Big Brother Nutella. Não sei se você chegou a ver. Eu vi do cara lá do... Pô, o Dourado falando, eu vou pegar essa menina aí, eu vou quebrar os dedos dela, encher ela de porra. Mano, fala isso hoje no Big Brother. Tipo, naquela época, o Dourado, não sei se ele ganhou esse Big Brother ou ele ganhou o outro, mas ele chegou a ganhar o Big Brother, ele já tinha falado aquele absurdo. É verdade. Né? E aí, cara, como é que faz? Saca? Então, hoje, as pessoas estão muito atentas pelo seguinte, humanidade, em primeiro lugar, não ofenda as pessoas gratuitamente. Né? Então, essa que é a parada. Sim. Pô, teve que ir um judeu ontem no Flow, pra ser o último Flow deles, pra ensinar um moleque que fuma um pouco ali e fala um monte de caganeira, pra ensinar o cara que teve judeu que morreu por causa daquela parada que ele tava defendendo. Sabe? Ele falou, tem que ter um partido nazista. O que é o nazismo? É os caras que matou os judeus. Aí tem que vir um judeu pra falar, meu amigo, pelo amor de Deus, ele falou ainda, o meu vô
fugiu de concentração. Meu avô poderia ter morrido, e você tá falando que tem um partido que... Uma coisa que fala da ditadura, né? Perfeito. A gente perdeu pessoas, né? E tem gente que nunca foi encontrado corpo. Tem gente que nunca foi encontrado o corpo. Então, e daí fala que não existe, né? E tem gente que fala que teve intervenção militar, é uma outra... É, intervenção militar. Mas isso é muita desinformação, até hoje. Mas não é desinformação tipo... É porque é o que chega no WhatsApp das pessoas, principalmente um pessoal mais velho, que às vezes está começando a mexer agora, chega um vídeo, chega uma imagem e a pessoa, é isso mesmo, eu isso aqui, porque está chegando para mim essa informação aqui, num vídeo mal editado, que a pessoa fala, coloca uns fatos que não existem para fazer uma analogia, a pessoa está vendo aquilo... Para ter visualização, para viralizar, é para isso, né? Porque antigamente, quando eu estava acessando o computador, quando eu tinha minha adolescência, meus pais falavam, poxa... Toma muito cuidado com o que você está vendo aí, que nesse negócio de internet é mentira. Hoje é totalmente o contrário. Hoje nossos pais são desinformados, veem as coisas na internet e não sabem identificar o que é fake e o que é true, né? O que é real. Mas é porque hoje em dia, eu acho que todo mundo, a galera não assiste mais televisão. Não, televisão acabou. A televisão, antigamente as pessoas viam televisão. E hoje em dia as pessoas se informam pelo celular. Então, eu acho que você tem que saber dosar isso. Aquele documentário Dilema das Redes? Não. Do Netflix? Dilema das Redes? Ele fala que você, na verdade no Instagram você já é triado ali pra ver aquelas coisas, né? Exatamente isso. Eles fazem uma bolha. Que você é um projeto pra eles. Facebook, exatamente. Instagram, você vai receber na sua timeline o que você gosta de ver. Esse documentário é maravilhoso. Dilema das Redes. Eu acho que eu tava até falando, foi com você que eu falei sobre isso, velho, sobre tipo as redes sociais e como elas estão influenciando as pessoas, é por isso que, porque, por exemplo, um nazista sozinho, ele é só um nazista, né? Mas como uma pessoa tá lá e ela começa a pesquisar sobre isso, aí vai aparecer. Ela é direcionada a isso. Aí essa pessoa ela vai se juntando com outro, que se junta com outro, que se junta com outro, e ela é retroalimentada só disso, entendeu? E ela tem um conteúdo que ela necessita diariamente sobre o pensamento que ela tem. E querendo ou não, essa bolha, o nome... Uma bolha. Porque eu acho que eu vi um vídeo uns 2 anos atrás. Você deixa de ter diversidade de pensamento e começa a achar que aquilo que você vê sempre é a verdade. Então, isso, eu vi um vídeo. Fica só naquele pensamento, exatamente, né? você fica ali. Diz que na verdade você tem que, quando você busca pesquisar, ali que tá o que eles estão triando pra você. Você tem que tomar cuidado ali, né? Presta atenção no que eles estão te enviando, porque vai de acordo com o que você está procurando. Então, eu vi um vídeo, acho que uma vez, do Castanhari falando bastante sobre essas bolhas. Ele estava falando justamente do algoritmo dessas redes sociais. E ele fala, por que eles criam uma bolha? Para você ficar na sua zona de conforto. Que é, a pessoa... Pô, se você abrir meu Instagram aqui, o tanto de vídeo de cachorrinho aqui que vai ter. Meu Instagram é só vídeo de cachorro, pô, daquele Reels, né, que é igual ao TikTok. É só os vídeos dos cachorros fazendo merda. Eu falo, que bonitinho esses cachorros. Aí você vai ver num velho aí de 45 anos que fuma um derby, vai ver lá as mulheres dançando TikTok. Aí o Instagram vê o que você gosta, o que você está curtindo e te manda mais conteúdo daquilo. Retroalimentado Facebook, para você continuar na rede, né? Exato. E aí você gera pode perceber, isso é muito simples. Isso aí você pode fazer o teste. Lucro. Você pode fazer o teste agora. Você pega o seu Instagram, vê 3 stories. O próximo vai ser uma propaganda. Você vê mais 3. E dentro do seu interesse. E dentro do seu interesse. Por exemplo, você fala aqui, por exemplo, qualquer coisa relacionada à viagem, relacionada à compra. Depois vai aparecer, cara. Ele fala isso. A gente fica maluco, a gente fala, pô, cara, eu tava falando com meu amigo hoje que eu queria viajar pra Alemanha, eu queria viajar, sei lá, pra Maceió. Tá com o Facebook ali, e aparece a pessoa lá pra você adicionar. Cara, isso é muito doido. Com ela hoje, caramba, né? Cara, isso é muito doido. Já aconteceu comigo e isso é muito doido, cara. Segue a linha total, assim, então, sabe mais da sua vida do eles têm invasão da nossa privacidade total. Muita atenção. E quem realmente é mais velho, né, mas que não... Eu nem falo que é mais velho, porque assim, minha mãe tem 70 anos, ela é super ligada, super ligadona nas redes, assim. Mas eu falo que a maioria, né, das pessoas que não tem muito traquejo aí das redes sociais vai cair ela sofre com isso. Já assistiu Black Mirror? Não. Cara, é muito boa essa série e ela é muito necessária. Ela ganhou de melhor série esses tempos, ela é da Netflix. Cara, tem um episódio que o menino, ele trabalha tipo na Subway da vida, ele faz lá uns lanches. Eu acho que tu já assistiu esse episódio, né? E aí ele, pô,
ele chega em casa, ele pega o computador dele lá, ele faz o que ele tem que fazer, ele recebe umas imagens, não sei o que ele faz lá direito, e aí daqui a pouco já chega um e-mail para ele, tipo, ó, me passa seu número ou vou mostrar o que você estava vendo agora. E aí ele passa o número e a pessoa começa a dar coordenadas para ele de missões para ele fazer. Né? Tipo, ele pega eles dão um revólver para ele tem que assaltar um banco, tudo isso porque ele viu alguma coisa que não seria interessante a sociedade ver. Tem um episódio que eu acho que casa mais com o que nós estávamos falando, que era aquele que você é uma pessoa física, mas você tem uma alta avaliação em cima de você que baseia Esse episódio é bom. Então, eles dão like nas pessoas e aí se a pessoa te trata mal, você dá um like menor e a avaliação dela desce e perante a sociedade, uma pessoa que é 2 estrelas, 3 estrelas, é uma pessoa ruim. Se ela tiver 4, ela é uma pessoa influente, 4, 5. Tudo na sua vida depende daquilo. Da quantidade de estrelas que você tem. E não está muito longe da nossa realidade. Você me lembrou uma coisa. Quando uma vez eu estava vendo uma reportagem sobre os currículos, né? E quanto que a visita do Facebook e do Instagram é crucial para você conseguir aquele as pessoas elas vão lá nos Facebooks e tal. Sim. Teve uma época, e até hoje, por isso que eu estou aqui com o Collider Mil Grau, teve uma época que o meu Facebook era só meme, sempre foi só coisa engraçada. Eu trabalho com isso desde os 12, 13 anos de idade, Marcílio sabe, eu tinha uma página enorme na época. E assim, rende, sabe? Mas isso não é muito bem aceito. Eu acho que hoje uma pessoa que compartilha as coisas engraçadas, em cada 10 que você vê no Facebook, 8 fica compartilhando as piadinhas. Que na minha época era muito difícil, assim. Era uma galera que compartilhava as piadas e a outra assuntos sérios. Tanto que muito parente me apedrejava por isso. Tinha parente que me bloqueava, falava, não, o Eduardo só posta bobagem. E hoje a gente vê que é muita gente postando piadinhas, né? Compartilhando. Eu era, minha prima odiou. Um beijo, me bloqueou, falou, não, Eduardo só posta bobagem. Mas acontece, e hoje a gente tá aí, ó, virou... Cara, porque entretenimento é interessante. 80% eu tava vendo do que é consumido na internet é entretenimento, né? E você, óbvio, você não pode só utilizar a internet pra isso, você tem que trabalhar e tal. Mas o entretenimento ele é necessário. Pra que você passa o dia inteiro ali trabalhando. 80%? É muito. Tinha que ser uns 60, uns 50, no máximo. Os caras não estão buscando informação, é 80% entretenimento e o resto. Outras coisas, tem vários segmentos. Só o entretenimento, que é um dos segmentos, ocupa 80% do que as pessoas buscam, né? Então mas é necessário, na minha opinião. Mas ele tá falando da porcentagem, né? Sim, muito... não, muita gente... Você não busca informação, você tá buscando o divertimento. Exato. Cada cachorro, né, Marcílio, que lamba sua caceta. Na verdade é essa. Então, a gente conversou hoje com a Carmen e eu queria perguntar pra você onde que as pessoas conseguem te encontrar pra fazer uma terapia ocupacional, é isso? Não, então, eu atendo aqui na Clínica Veritar. Qual que é o endereço, mais ou menos? Aqui é Rua Luiz Aldori Neves Fernandes. Certo. 649. Ok. É perto de algum lugar, assim? É aqui na Rua da SIC. Beleza. Então na Rua da SIC ali, Rua de Ivanira, né? Isso, da PAI também. É da PAI, então ali você pega o número 749? Olha só. Eu tô confuso. 9604 7070. Ah, sim. E o número do lugar? 649. 649. Então, gente, se você estiver precisando, tá? Você pode encontrar a Carmen lá. É bem interessante, a gente conversou aqui bastante sobre isso. A gente tem uma equipe toda lá de psicólogos, qualificada para isso. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Então é bem interessante para você que está tendo qualquer problema desse tipo, que precisa de um fono. Relacionado a diversas áreas. Diversas áreas. Tem bastante profissionais aí da área para te auxiliar. A gente quer agradecer aos nossos patrocinadores novamente. A MD Foods, que mais uma vez está aqui com a gente, a Plano B, que fortalece na nossa aguinha aqui, na nossa coca, numa porção maravilhosa ali. A Droga Norte sempre está disponível para vocês, em qualquer situação de emergência, em questão de remédios, em questão de azia, má digestão, essas coisas tudo aí, né? Aquele Ecopler basiquinho, problemas com gripe, essas coisas, tudo você pode estar encontrando lá, beleza? Agradecer ao Colina, do nosso amigo Daniel, o grande Daniel, sempre fazendo um trabalho excelente, com muita maestria aqui em Collider. Colina Chopp, vocês sabem que é uma qualidade surpreendente quando você consome da primeira vez e daí não tem como largar mais, certo, Marcílio?
Muito bom. Então, muito obrigado, galera. Com muita dor que eu falo isso, mas os podcasts a gente vê aí como que é. São pessoas conversando, você vai ver milhões, principalmente nessa leva que virou moda o podcast. A gente tem um podcast em Colíder, a gente tem dois aqui já em Colíder. Um abraço pro nosso amigo Faro. Pois é, dois podcasts então, aqui nessa cidade. já é um para cada 500 pessoas de Colíder. Tem o nosso amigo Faro também, que está fazendo um trabalho mais sério, né? A gente hoje trouxe a Carmen, que é uma diversidade do nosso, mas a gente sempre vai estar trazendo diversidade para vocês, mas nunca desinformação, certo? Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Deixa um like aqui para que a recomendação no algoritmo do YouTube seja mais bem efetuada. Seja retroalimentado do nosso entretenimento. Exato. E se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. A gente ganhou uns 40 seguidores, que pro número do YouTube é muito alto. Para os nossos números também. Por nossos números, porque no Facebook não tem jeito. A gente está muito enorme, são 30 mil. É um número bem surpreendente, levando em conta que a gente tem uns 34 mil aqui em Colíder. Óbvio que tem Colíder região, mas deve ter uns 20, 28 só daqui de Colíder, tenho certeza disso. No Instagram, siga a gente também, Colíder _1000_grau. E é isso, muito obrigado a todos vocês. Marcelo, quer falar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Agradecer a presença, né, da Carmen. Obrigado, Eu que Carmen. agradeço. Carmen, quer falar alguma coisa? Agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui. Que Pode isso, me chamar mais vezes. Gostei do bate-papo. Muito bom, gostamos muito. E eu estou à disposição. Perfeito. Então a Carmen Estrupa conversou aqui com a gente, para você encontrar ela, é muito simples, ali na Rua da City, certo? Então, muito obrigado a todos vocês e é isso.